Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Hoje, mais uma vez, estamos com convidados muito especiais e, obviamente, eu estou aqui com a minha esposa, host desse podcast, Lara Guiar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elo Dental Cast. Estou muito animada, como sempre. Temos aqui hoje um casal de dentistas que para nós é referência e acredito que para muita gente também. Estamos aqui com quem, amor? Com o doutor Arcelino Farias Neto e com a sua digníssima esposa, Fernanda Dantas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bem-vindos, pessoal. A gente vai fazer uma breve apresentação aqui deles, porque o currículo deles é extenso, não é? Eu vou começar apresentando o Nanda e depois Gustavo apresenta a Arcelino, pode ser? Vamos lá. Fernanda, ela é graduada pela UNP, ela é pós-graduada em harmonização orofacial pela New York University, não é isso? Ela também é especialista em harmonização orofacial, tem mestrado em medicina estética e é membro fundadora e presidente da Liga Acadêmica de Harmonização Orofacial do Rio Grande do Norte. Além disso, ela é professora, né, Nanda, de diversos cursos de especialização em harmonização. E meu amigo Arcelino Farias, ele é graduado em odontologia, especialista em harmonização orofacial, especialista em prótese dentária pela USP, mestrado e doutorado. O mestrado foi na UFRN em periodontia e prótese dentária, doutorado em prótese dentária pela FOP Unicamp e com uma parte na Universidade de Hong Kong, professor associado da quarta da Universidade de Potiguar, não é isso? Fui, até 2019. Até 2019, obrigado, Arcelino. Residência em dor orofacial pela Universidade de Kentucky, Estados Unidos. Pós-graduação em harmonização orofacial pela New York University. Coordenador de curso de harmonização e é speaker internacional da SDI, FGM, Coltene, Comet. Enfim, o rapaz realmente é uma potência, né? Isso aí. E é meu amigo, né? Já de longas datas. Isso aí. É um casal que E professor também. Foi meu professor, é verdade. Não precisa entrar nesse detalhe aí, né? Para não entregar a idade, né? Foi meu professor, acho que assim que ele voltou, né, Arcelino? Foi. Assim que ele voltou para Natal, a gente teve o prazer de tê-lo como professor. E é uma grande referência, como Lara falou, um casal que a gente gosta demais. E a gente trouxe aqui porque a gente tem certeza que eles podem acrescentar muito a você, meu colega dentista, que é nosso ouvinte, que é nossa audiência. A gente vai falar sobre empreendedorismo, vai falar sobre branding, vai falar sobre harmonização, vai falar sobre casal, afinal de contas eles são um casal que se conheceram aí, eu acho que no comecinho da carreira de Nanda, enfim, tem muita coisa legal que a gente vai conversar aqui hoje e vai trazer muitos insights para vocês, eu não tenho dúvidas, tá certo? E para começar a nossa conversa, já, por favor, se apresentem, né, agora oficialmente, e contem um pouquinho como é que vocês se conheceram. Eu costumo brincar, né, quando a gente vai se apresentar em alguma palestra, ao invés de falar o currículo, eu sempre falo, eu sou Arcelino de Fernanda. E eu sou Fernanda de Arcelino. Bom, mas brincadeiras à parte, perguntou como a gente se conheceu, não foi isso? Isso. Então, a gente se conheceu, muita gente acha que a gente se conheceu na UNP, né? Porque Fernanda, ela foi minha aluna de graduação e muita gente acha que a gente se conheceu na UNP, mas na verdade não foi assim. Deixa ela contar onde foi. Nós nos conhecemos na igreja de São Camilo de Leles. E depois disso é que eu me tornei aluna de Arcelino, mas foi na igreja, foi durante uma vigília, uma missa. Ele ia pra missa e ia paquerar comigo na igreja. E ela tinha abuso da minha cara, não é isso? Eu não gostava dele, eu achava ele metido, não dava cabimento. Acho que foi por isso que ele me quis, viu? Mas é isso. A gente se conheceu na igreja, na São Camilo de Leles. Eu não sabia que ela fazia odontologia. E, enfim, a gente se conheceu lá. Aí depois é que eu descobri que ela fazia odonto na UNP, né, que é onde eu dava aula, e depois é que ela veio a ser a minha aluna. Mas a gente já começou a ter uma relação, a namorar antes dela de fato ser minha aluna. Então isso assim acabou, eu acho que ajudando o nosso relacionamento, porque eu acho que isso aconteceu de uma forma mais natural. Entendi. Não foi na universidade, foi em outros momentos ali que vocês nem sabiam que tinham essa futura relação aí de professor e de aluna. E aproveitando aí, né, como eles falaram, nos contaram aí como eles se conheceram, e a gente sabe que Arcelino foi professor de Nanda após isso,
E aí veio o início da carreira, né? Nanda se formou, Arcelino já era professor, não é, Arcelino? E, inclusive, hoje eu estava arrumando uns documentos e vi... Eu fui sua aluna em 2016, numa das primeiras turmas de Botox que você deu aqui em Eu Natal. acho que a gente nem ensinava a tratar ruga na época. Eu acho que era só sorriso gengival, alguma coisa assim. Eu né? acho que sim, acho que não tinha terço superior ainda da face. E eu lembro que tinha outro nome. Eu disse, eu vou lembrar, agora falhou o nome do curso que tinha, que não era do Instituto Arcelino Farias ainda. E aí, a minha curiosidade é sobre... nesse podcast, a gente já trouxe alguns casais dentistas. Vocês são mais um casal referência para a gente aqui, referência na nossa região e nacionalmente falando. Como é que foi o início de carreira? Como foi construir essa carreira de sucesso que vocês têm hoje juntos? Como foi? Quem vai responder? Bom, eu posso começar. A primeira coisa, né? A gente se conheceu, como eu falei, a gente se conheceu na igreja. E aí eu fui professor de Fernanda durante a graduação, por um período. E aí eu sabia que ela ia se formar em dezembro de 2019. Então nós combinamos que nós sairíamos juntos da UNP em dezembro de 2019. Que nós iríamos construir o instituto, onde a gente iria trabalhar, onde a gente iria ministrar nossos cursos. Então assim, eu passei aproximadamente 2 anos lendo todo tipo de livro que você possa imaginar, voltado para gestão, para marketing. Eu fui aquela pessoa que devorou todos os que você possa imaginar. Livro, cursos online, me preparando para esse momento junto com ela. Então, assim, teve, né, de fato, toda uma preparação. Porque eu falo assim, muito que o Brasil, você se forma numa profissão, dentista, nutricionista, fisioterapeuta, seja lá o que for, e você é jogado no mercado de trabalho sem saber o quê? Gerir sua empresa. Né? Então, assim, a gente se preparou para isso. E aí, quando a gente começou o instituto, né? E assim, era só... Né? Na fase de preparação, era só eu e ela, né, amor? A gente fazia de tudo, né? Conta um pouquinho aí. No início... O que é que você... Quando você ainda não era nem formada, né? O que é que você fazia de tudo? No início, né? Você falou, Lara, que fez um curso em 2016, né? Então, em 2017... a gente começou a querer fazer um curso mais completo, envolvendo preenchimento, ácido hialurônico. Estava naquela época do cirurgião dentista ser liberado ou não. E aí eu falei para a Celina, eu vou ajudar você. A gente vai estar nessa juntos. E aí, logo no início, na primeira turma da residência, em harmonização orofacial, só era eu e ele. Então, ele se preocupava, né, em fazer o marketing, digamos assim, do curso e dar aula. O resto tudo era eu. Eu resolvia a questão de contrato de aluno, de nota fiscal, montava o lanche, organizava tudo por trás dos bastidores. Tudo mesmo. Quando terminava a aula, a gente só tinha um espaço, então aquele espaço de sala de aula ele tinha que ser desmontado para virar clínica do curso. Então, quando terminava a aula, a gente ia fazer a limpeza juntos, desmontava, aquilo ali virava clínica, e tudo começou só eu e ele, né? E como ele falou em 2019, que foi quando eu me formei, que a gente tinha um sonho de montar um instituto, então antes de eu me formar, a gente já tinha todo esse planejamento. Não foi fácil, foi uma jornada bem árdua. Quando a gente montou o instituto, que abriu em janeiro de 2020, se eu não me engano, né, janeiro de 2020. A gente não sabia que ia vir a pandemia. Então, a gente abriu o instituto. A gente abriu o instituto, a gente tinha toda uma programação de uma inauguração bem legal. A gente contratou uma empresa de marketing para nos ajudar nisso e acabou que a gente não conseguiu nem fazer a inauguração, porque estava todo mundo restrito, né? E eu acho que foi o nosso boom, porque enquanto estava todo mundo trancado, com medo, a gente vamos trabalhar nossa imagem, vamos sair, vamos dar nossa cara a tapa, literalmente. Então, a gente trabalhou muito esse marketing, né? Enquanto estava todo mundo parado. E no início era só eu e a Celino. A gente tinha uma secretária, que era nossa secretária e nossa auxiliar. Depois foi crescendo a equipe cada vez mais. E eu não imaginaria, Gustavo, que nós ia chegarmos aonde nós estamos hoje. Por quê? Porque quando a gente montou a nossa sede que nós temos hoje, a gente montou para o resto da vida. Então, vamos montar, vamos comprar isso daqui, vamos montar, vamos fazer do nosso jeito, a gente vai se aposentar aqui. Então, essa foi a nossa meta. E rapidinho, e eu lembro, né, que a gente estava numa reunião uma vez com uma empresa de assessoria, de planejamento e tal, e eles perguntaram, né, quais são os sonhos de vocês nos próximos anos? E a gente tinha acabado de montar o instituto. Não, isso foi recente. Isso foi começo lá, com aquela empresa que eu não vou citar o nome, no começo lá, primeiro semestre de 2020, mas eles perguntaram, qual é o sonho de vocês, né? E o instituto tinha acabado de começar, primeiro semestre de 2020. E aí eles perguntaram e eu
falei, eu tinha sonhos, mas nada muito além do que a gente já estava construindo ali, estava começando com o Instituto onde ele é hoje. E aí eu lembro que Fernanda falou na mesa assim, eu imagino o Instituto numa casa de esquina, bem grande. Eu falei pra ela, você tá ficando doida? Porque assim, eu acabei de investir tudo que eu tenho nesse instituto e é ali que eu quero morrer, porque eu quero curtir a vida, né? E não quero mais Viajar. sair... viajar e não quero mais, assim, pensar que Morrer daqui de eu vou pra trabalhar outro lugar, né? Que trabalhar mais. E aí a gente, né, ficou aquela coisa assim e passou. E passou. E na né? época tem quantas cadeiras ali? Qual era a capacidade do instituto da época? Você lembra? Do né? início eram... Duas macas. eram 2 cadeiras odontológicas e algumas macas. Né? A gente teve várias fases no instituto, mas assim, no começo eram 2 cadeiras e algumas macas. Mas, enfim, e aí depois quando a gente passou isso, né? E agora, quando a gente para pra pensar, né? O que ela queria, né? Em breve... Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, né? O spoiler. Mas isso deixa pra depois. Recapitulando um pouco, então, vocês cresceram juntos, né? Sim. A Celino já tinha uma formação profissional, vamos dizer assim, ele já dava aula. E onde é que entrou a harmonização para você, Fernanda? A Celino lhe deu chance de escolher aonde você iria atuar ou você foi seguindo o fluxo e chegou na harmonização junto com ele, ou você... Como é que foi essa escolha? Até porque pode ser uma situação de quem está nos escutando agora. Às vezes você tem um parceiro que é um pouco mais velho que você, um pouco mais novo, tem momentos profissionais diferentes. E aí você já tem uma formação, você já tem uma especialidade. E às vezes você tem uma visão de mercado até mais ampla do que quem está se formando. Que ainda é muito comum romantizar muito a profissão, né? Demais. A gente sabe que a nossa profissão, como a maioria, principalmente no mercado tão competitivo de hoje, é uma profissão difícil. Não dá para você se formar, montar qualquer negócio e que você vai receber pacientes. Não funciona assim, infelizmente. Então, como foi para vocês esse início de carreira com momentos profissionais diferentes? Até que ponto a Celino lhe ajudou? Ou lhe incentivou? Ou você tomou uma decisão? Não, eu vou acreditar nisso e tal. Até porque eu acho que isso é muito legal para quem está nos escutando ver esse case, que é um case de sucesso. Por cirurgia. Na verdade, eu sou apaixonada por odontologia, com exceção de endo. Eu sabia que endo não ia ser Somos 2. endodontista, mas eu sempre gostei muito de tudo da odontologia. E eu falei pra Celina, eu nunca esqueço, a gente estava no carro, entrando na garagem de casa, e aí eu falei pra ele, eu vou querer fazer pério. Eu amo cirurgia, eu quero fazer pério ou implante. Aí ele olhou pra mim, eu nunca vou esquecer disso. Ele falou assim, você gosta de sanduíche, né? Eu falei... Gosta de hambúrguer. Você gosta de hambúrguer, né? Eu disse, gosto, eu amo hambúrguer. Ele disse, você vai montar uma hamburgueria por causa disso? Eu falei, não. Ele disse, pois é. Você não vai também fazer porque você só ama. Você tem que pensar em algo que vai estar associado à sua imagem, que vai te dar um retorno financeiro mais rápido. E aí ele falou, se você fizer implantodontia, né, periodontia, você vai chegar a ter um sucesso porque você é dedicada, mas vai ser muito mais fácil alguém ir para você para harmonização do que para implante. As pessoas vão procurar você para a parte cirúrgica, pessoas mais velhas, mais experientes. Sua imagem, minha imagem estava muito atrelada à harmonização. Eu estava ali em todas as turmas, eu triava os pacientes, então eu já estava com uma experiência de 5 anos antes de me formar em odontologia na parte de Hoff. E aí, eu acho que eu escutei ele, fui muito feliz, né? Aí eu digo que a Celina, ele é meu mentor de vida e acredito que essa questão de início, apesar, Gustavo e Lara, dele ter uma experiência muito maior na parte de odontologia, uma formação acadêmica nessa parte de professor, eu acho que a gente, um ajuda muito o outro, né? A gente evolui muito juntos. O pessoal da faculdade até tirava onda, a Celino antes de Nanda e a Celino depois de Nanda. É outra pessoa, né? E eu acho que isso a gente se ajuda muito na evolução espiritual, na evolução profissional. E eu acho que um casal, para dar certo, quem está escutando aí de casa, já pega esse conselho, tá? O casal, para ele dar certo, a primeira coisa, os dois, eles têm que estar permitidos para se moldar, para ser moldado. Não adianta você querer moldar alguém que não quer ser moldado. Começa por aí, né? E tem que ser pessoas que... tem aquele ditado que diz assim, os
os iguais, né, não dão certo. Não, para mim, as pessoas elas têm que ter, claro que cada um tem sua essência, seu jeito de ser. Eu tenho o meu jeitinho de ser, a Celina tem o jeitão dele de ser, mas a gente tem a mesma linha de pensamento, a gente tem a mesma base de criação. Então, Os isso, mesmos valores. os mesmos valores. Então, isso faz com que dê certo, sabe? Então, quando eu escutei ele naquele momento, realmente ele estava certo, porque ele tinha mais experiência profissional que eu, e eu tive sabedoria naquele momento de acolher. Mas o início não foi fácil. Não foi fácil. Eu quis desistir no meu primeiro ano. E ele olhou para mim e disse assim, vem cá, você está fazendo o quê para ter paciente? Você quer desistir? Eu disse, nada. Ele, pois é, você não está fazendo nada. Você tem que fazer alguma coisa. E aí começou a virada de chave, sabe? Quando eu estou aperreada ali, que eu vejo que minha agenda ainda não está lotada, porque eu estou mal acostumada com minha agenda lotada com 2 meses para frente. Quando eu vejo que isso não está acontecendo, eu faço essa pergunta para mim, que ele fez para mim há 4 anos atrás. O que você está fazendo para ter paciente? Eu falo, epa, tenho que fazer alguma coisa, eu sou autônoma, né? Eu dependo, eu só ganho se eu trabalhar ali. Então, acho que isso é muito legal, sabe? Essa troca de experiência. Não, gente tá sem sempre... dúvida alguma. Até porque depois que a gente se casa, né, a gente vira uma só carne, né? Isso. Sim. Então, isso é muito importante, principalmente para casais que empreendem juntos ou para casais que estão aí querendo chegar num ponto, tem um objetivo em comum, profissionalmente falando, que é o mesmo caso meu e de Gustavo. A gente, diferente de vocês, a gente se formou junto. Então, a gente meio que Tudo muito foi novo. empurrado assim, no mercado de trabalho, nós dois sem saber para onde ia. A gente se formou e agora, né? Mais diferente, apesar da gente estar no mesmo momento, o Gustavo ele tinha muito certo na cabeça dele o que ele queria, onde ele queria, o que ele queria fazer. Então apesar da gente vou falar isso, nem devia, que eu sou mais velha do que ele há alguns meses. Não parece. Tá vendo? Sou mais velha do que eles, por incrível que pareça, há alguns meses. Eu sempre escuto muito, assim, os conselhos dele, as dicas que ele dá, são muito importantes para mim, porque a gente sempre, apesar de não ter os mesmos gostos, a gente tem os mesmos objetivos. Isso então, aí. a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, é muito importante para o crescimento do casal. A gente jamais estaria onde a gente está, e acredito que vocês também não, jamais estariam onde estão, se vocês não tivessem os mesmos valores, estivessem olhando sempre na mesma direção, que é o que eu falo. Então, por mais que a gente, que as divergências aconteçam, a gente está caminhando para chegar onde os dois querem estar, por caminhos diferentes, mas no mesmo lugar, né? Perfeito. E é muito comum, eu acho, a gente vê, a Lara até participou de um congresso, foi no começo do ano, né? Que tinham 5.000 dentistas e ela chegou falando, sabe o que me chamou mais atenção? Que a maioria dos convidados, eles valorizavam muito essa questão de família, de casal, de união, de parceria, de um ajudando o outro, de um somando o outro. Eu acho que isso, de fato, não existe receita de bolo para o sucesso, mas o sucesso ele deixa rastros e tem coisas que são muito parecidas com quem tem sucesso, né? Então, é a dedicação que vocês mostraram e mostram ter, essa perseverança, esse pensamento, pensar grande, e não significa que a gente não possa mudar o nosso grande, né? Porque na época o grande, para você, Arcelino, era ter 2 cadeiras, porque era o que, naquele momento, era o sonho. Como foi com a gente também. A gente, quando morava num apartamento de 50 metros quadrados, e a gente comprou o nosso primeiro apartamento, que tinha 98... Era uma mansão. Isso é uma mansão. Para quê? Eu não preciso mais de nada além disso. E tá ótimo. E a gente tá satisfeito com isso. Mas... com o passar do tempo, as crianças vão crescendo, aí vieram 2 filhas, aí veio pandemia, que a gente ficou preso ali, de repente ficou pequeno e nosso sonho mudou. E a gente foi para uma casa maior, e aí a gente vai evoluindo, vai construindo junto. E eu acho que, de certa forma, a vida é isso, né? É essa construção com ética, com espiritualidade, né? É esse elo que faz o sucesso da carreira. É por isso que a gente está aqui nesse podcast. E esse podcast tem esse nome. A gente acredita muito nisso, nesse elo de coisas juntas para fazer uma pessoa, um profissional de sucesso. E esse sucesso que vocês hoje alcançam, né? E tenho certeza que vão alcançar ainda muito mais sucesso, eu acho importante a gente falar com quem está nos escutando sobre as redes sociais e como vocês veem essa parte de imagem, de branding, de se mostrar,
efetivamente nas redes sociais. E como isso é importante. A Nanda falou assim, a Celino me aperta e diz, o que você está fazendo para trazer pacientes, né? E isso é um tabu. É muito comum. A gente trouxe aqui Malu Fontes, que é da CDL, e ela tem uma expertise gigantesca, trabalha com números, com pesquisas. Ela falou que uma das principais queixas dos dentistas, dos profissionais da saúde, de maneira geral, não só dentistas, é esse medo de se mostrar, de se posicionar em redes sociais. O primeiro maior medo é não ter dinheiro, não ter um bom faturamento. O segundo é essa parte de se mostrar em rede social. E a gente bate muito nessa tecla aqui, que a gente acha que é importante todo profissional ético, de valor, responsável, tomar o seu lugar de direito. E como é que vocês utilizaram essa ferramenta, como foi no início e como é que vocês utilizam isso hoje? Eu entendo, a primeira coisa, né? Eu entendo que o marketing, isso eu já falo há anos, antes da pandemia, né? Quando eu falei antes da pandemia, quando eu me preparei para montar a clínica, para a gente ter o instituto como ele é hoje, eu estudei muito sobre marketing, sobre gestão, sobre vendas. E uma frase, né, que para mim foi uma pausa. Ele ainda continua estudando. Lá em casa não tem mais onde eu colocar livro de marketing, de gestão, de vendas. É uma constância isso. E uma frase que para mim foi a virada de chave foi quando eu entendi que o marketing é a forma que você tem, né, a forma que você tem de contar aos outros aquilo que você faz de melhor e dessa forma permitir que essas pessoas tenham acesso ao seu produto ou serviço. Porque se você tem um dom, se você faz algo muito bem, mas ninguém tem acesso a isso, se ninguém se beneficia disso, não tem sentido. Né? Então o marketing ele faz esse elo, né? Ele faz essa ponte, essa ligação. Então ele é muito importante nesse sentido. E estar presente no Instagram todo dia é fácil? De jeito nenhum. É muito cansativo. Né? É chato, é cansativo. Eu acho que, né, isso é importante para quem está nos assistindo. Né? Que para a gente também não é fácil. Mas quando você cria o hábito, né? Quando você cria a rotina, isso vai se tornando mais fácil. Mas é como a Fernanda disse. Às vezes você tá tão bem que aí você dá uma relaxada. Fica na zona de aí daqui a pouco você, eita, tenho que fazer alguma coisa. Né? E aí vamos dar o gás de novo. Então é isso, você pega o fôlego, dá o gás, aí vai dar uma esfriada. Aí daqui a pouco vai de novo. E é assim, e eu entendo que o Instagram, principalmente hoje, ele é uma vitrine, né, do seu serviço. As pessoas não perguntam mais o currículo Lattes do profissional. Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? Para eu ver, né? aqui. Qual é o Instagram? É assim. E o nosso Instagram, falando em termos do instituto, em termos dos nossos cursos, por exemplo, o Instagram ele é muito importante para gerar conteúdo de valor, mas principalmente hoje, Gustavo, é mostrar a satisfação do nosso aluno. Então, hoje, no meu Instagram, por exemplo, aparece muito mais os meus pacientes satisfeitos, os meus alunos satisfeitos, entenderam? Do que, de fato, eu lá me aparecendo ou mostrando o que eu tenho ou deixo de ter, entendeu? Eu entendo que quando você gera valor e a transformação que você faz na vida das pessoas, seja do seu paciente ou do seu aluno, esse Instagram ele fica mais humanizado, não é isso? E eu acho que isso, de fato, é o que vai impactar mais e trazer mais clientes para você. É a famosa prova social. Prova que você social. Está transformando Exatamente. vidas, né? Mas assim, como é o Instagram para vocês hoje na rotina do dia? Vocês têm ali o horário, precisamos cuidar da rede social em tal horário? Ou vocês têm alguém que ajuda vocês? Ou vocês vão só documentando dia a dia como é que funciona isso aí? Fale você. Então, a gente não tem nada em cronograma. A gente já tentou fazer isso, não deu certo, porque a gente não sentiu que saía de forma natural. E aí acabava saindo mais como mais uma obrigação. E a gente não queria isso, a gente queria que fosse por uma naturalidade. Licença, mas para quem tem dificuldade, talvez seja o melhor começo. Estabelecer rotinas. E hoje a gente tenta postar os nossos cursos, né, semanalmente, mas não posta diariamente. O que eu posto diariamente é os meus atendimentos nos stories. Então, a gente tem um filmmaker nosso,
que ele fica com a gente todos os dias. E aí ele fica gravando esses bastidores, né? Eu costumo dizer, se a gente não estiver gravando o que está atendendo, é como se eu não tivesse atendido hoje. Né? Para as pessoas é isso. Se você É igual a não... musculação. Se você for e não tirar a foto da academia... Inclusive, eu fui hoje Então- nem tirei, então nem fui para as e, pessoas. e a sorte, né, da gente ter essa possibilidade de ter um filmmaker, né, conosco todos os dias, que a gente sabe que isso é um custo que a maioria dos profissionais eles não conseguem ter ainda. Um custo não, um investimento. investimento. Né? Um investimento que a maioria dos profissionais ainda não conseguem ter, ou talvez consigam, mas não tenham enxergado a importância disso, né? Porque acaba se pagando no mês com o conteúdo que ele produz. Então isso tira da gente o quê? O peso de ter que estar editando. Eu não Porque, tenho né, o tempo. dentista, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser dentista, tem que ser filmmaker, tem que ser editor de vídeo, enfim. Então, tira desse peso da gente ter que estar gravando, ter que estar editando, ele já entrega o material pronto pra gente postar nos stories. E a rotina que a gente tem é de todo final de semana tá rolando um curso do que aconteceu na sexta-feira, um vídeo, né, do que aconteceu na sexta-feira do curso. Então esse vídeo, né, que aí acaba sendo uma rotina da gente, ele geralmente é postado no domingo ou sábado de manhã, que a gente sabe que é um horário que tem um bom engajamento, sábado de manhã, domingo de manhã ou domingo à noite. Então a gente geralmente, um desses momentos, a gente solta o vídeo do que aconteceu no curso na sexta-feira. Entendi. Então, a gente pode ver, a gente sabe, eu acompanho vocês na rede social e a gente sabe como é bacana o trabalho que vocês apresentam, Obrigada. que é mostrando o trabalho que vocês fazem diariamente no consultório, né? Eu vou falar aqui um pouco de como a gente faz, né? Porque a gente também não tem agora a gente está tendo, mas até então a gente não tinha ajuda. Então, já me perguntaram assim, como é que você todos os dias está na rede social, maquiada, cabelo arrumado? Não estou, né, gente? É porque no dia que eu não estou, eu não apareço. Aí você nem lembra que eu não apareci. Então, assim, não é fácil. O conselho que eu dou para quem está começando sempre em redes sociais é não faça... toda essa organização do marketing, que você tem que ter o seu marketing pessoal, como assim, quando der eu faço. Não vai dar. Sempre vai acontecer nunca alguma vai coisa. dar. Exatamente. Vai ter uma criança doente, vai ter um presente para comprar, vai ter uma coisa Ou para você vai estar resolver, indisposta, uma não feira vai para querer. fazer, vai estar sem saco, o cabelo não vai estar bom no dia. Então, você tem que colocar o marketing pessoal no seu horário na agenda. Eu fiz isso. Então, eu tirei um turno, 2 por semana, para fazer isso, para me dedicar a isso. E, a partir daí, colocar isso como prioridade naquele horário e você fazer isso E acontecer. isso é trabalho. Né? Isso é um E trabalho. isso é Eu considero como... É o seu Considero trabalho. não, é o meu trabalho, trabalho. faz parte do trabalho. Então, não pode ser quando dá tempo. Então, isso é uma dica muito importante, que é você priorizar e organizar os seus horários para fazer com que o marketing, seja na rede social, no YouTube, qual rede social que for, seja prioridade para você. Não é fácil. Então, como a Celina perguntou a Nanda, é fácil estar lá? Não, não é fácil. Não é todo dia que a gente está afim, não é todo dia que a gente está se sentindo bem, mas é trabalho e a gente tem que fazer. Isso aí. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente não começa a fazer e no outro dia está com a agenda cheia de paciente, né, Nanda? Exatamente. Então, é um trabalho de construção a longo prazo. Você tem que estar lá todos os dias postando. Às vezes, o Isso. paciente vai aparecer, vai ficar 6 meses lhe seguindo, 6 meses assistindo seus Ou stories, até um ano, vendo. 2 anos, vai um criando ano. desejo. E aí, de repente, ele chega. Aí diz, eu já lhe sigo, já sei tudo da sua vida. Você viajou para não sei aonde, você foi para não sei aonde, você fez não sei o quê. desse jeito. Aí você fica, nossa, então, graças a Deus, aquele trabalho que eu venho fazendo há tanto tempo, surge efeito. Então, não desistam no primeiro vídeo, sigam em frente, porque é importante e faz diferença. Tanto é que a gente sabe que a rede social foi importante para também, além da parte técnica, obviamente, que é o básico, tá, gente? A parte técnica a gente não discute. A rede social vem para ajudar a fazer, a potencializar, né? Que as pessoas lhe Uma conheçam. vitrine. E a sua vitrine e seja a rede vista por social, mais gente. para nós, ela foi fundamental no nosso crescimento, o Instagram. Sim. Como a gente falou, a gente começou na época no período da pandemia, né? A gente inaugurou o Instituto em janeiro de 2020. A pandemia veio logo em seguida, em março, né? Após Carnaval. E o Instagram ele foi fundamental para nós, porque foi o único local onde nós investimos em marketing. A gente nunca chegou a fazer nenhum outro tipo de publicidade paga, seja outdoor, esses outdoors virtuais, né, em elevador, que outras pessoas fazem que eu acho bacana, eu não tenho nada contra, eu acho legal Tem também. o público, né? Eu acho bacana, eu acho que quanto mais você for visto, melhor, né? Você vai ser lembrado. Mas no nosso caso, a gente não fez, a gente investiu tudo no Instagram, então o Instagram, né, a gente deve, no nosso trabalho no Instagram,
o nosso crescimento, com certeza. Ele é Sim. muito importante para nós. Vou fazer outra pergunta. Vocês têm números expressivos nas redes sociais, né? A gente acompanha e sabe como é. Vocês devem também receber... Devem receber muito pedido, muito... Como vocês se consideram influenciadores hoje em dia, além de Então, dentistas? Lara, Gustavo, vou ser muito sincero com vocês, do fundo do meu coração mesmo. Nós não nos sentimos influenciadores. Quando você falou aqui no começo na abertura, né, do programa aqui, que nós somos um casal de sucesso, né? A gente escuta isso de muitas pessoas. E a gente não se sente assim, né, amor? A gente fica impressionado, né? O como as pessoas falam que nos admiram, né? Que admiram o nosso trabalho. Porque a gente, em nenhum momento, trabalha nesse sentido, sabe? De ser influência, de ser um casal que vai ser sucesso e que vai ter essa coisa assim, dos outros casais se inspirarem na gente, né? Dos outros. Claro, a gente quer fazer um trabalho que tem um significado, mas a nossa principal preocupação é o nosso paciente, é o nosso aluno. Eu fico super feliz, por exemplo, quando eu posto lá que eu tô lendo um livro. Esse final de semana eu postei que eu tava lendo um livro, de semana passada pra cá. Eu li um livro chamado Revolução da Glicose. E várias pessoas comentaram no meu Instagram, no meu direct. Vou comprar, comprei. Sabe? E assim, por influência sua. Então, aquilo me deixa muito, muito, muito feliz. Sabe? Porque a pessoa viu e eu, poxa, né? A pessoa se tocou isso aqui e ela considerou minha opinião e vai comprar. Isso mostra, isso quer dizer o quê? Que a gente não se acha, Influenciador, sabe? mas Influenciador, influencia. né? Mas acaba influenciando. Então, isso até hoje, né, nos surpreende. E com Fernanda também, Ave Maria. Eu falo que tudo que ela toca. Fale você. Então, Lara, eu me sinto muito honrada, né? Vocês falando que nós somos referências. Eu não me sinto de referência. Inclusive, é algo que eu trabalho na terapia. Minha psicóloga diz, quando alguém te elogiar, aceite. É verdade, não estão falando para te agradar. E, às vezes, a gente recebe alunos de outros estados. Aí, professor, sempre aula primeiro com o professor falando, professor, mas quando é que a gente vai conhecer Nanda? Porque a gente quer conhecer Nanda. E, professora, meu sonho era conhecer você. Eu digo, meu Deus, é que essa pessoa tá fazendo isso porque tá querendo ser legal comigo, assim, eu não consigo aceitar. Mas é muito legal a gente poder mudar e influenciar positivamente a vida das pessoas. Eu sempre falo que a informação do bem, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser disseminada e a gente quer poder contribuir positivamente na vida das pessoas. Eu vou contar 2 fatos que aconteceram recentemente. Eu fui fazer uma compra numa loja, eu tava com o Fernando, fazer uma compra numa loja. E aí eu comprei, paguei e fui embora. E depois de alguns dias eu recebi um direct. Professor, você não lembra mais da sua aluna, né? De mim? E aí eu, na loja tal, como assim? Você tava lá? Ela, sim, fui eu que passei, né? Eu tava no caixa, fui eu que passei o seu pagamento. E eu realmente não me toquei na hora que era ela, enfim, né? Mas aí uma coisa que ela falou que mexeu comigo, que tem a ver com isso, né? Ela falou... Aí a gente conversou alguma coisa assim, trocou alguma ideia, e aí ela no final encerrou a conversa assim, bem que eu dizia pro pessoal na faculdade que você queria ser o dentista famosinho, sabe? Ela falou isso. Isso foi uma aluna minha de 6 anos atrás, entendeu? Ela falou, eu sempre sabia que você queria ser o famosinho, né? E aí, mais uma vez, né, assim, a gente não tem essa pretensão, né? Aí eu até não sabia se eu ficava chateado, se eu tinha gostado do que ela tinha dito, elogio, né? Se foi um elogio, né? Se foi uma crítica. Eu não entendi muito bem, né? Mas assim, levei de boa. Outra vez, eu estava agora há pouco tempo também no aeroporto. Não era aqui em Natal, um aeroporto de outra cidade, acho que era em Recife, o brasileiro estava fazendo uma conexão. E escutei uma voz assim, professor, só que eu olhava e não via ninguém. Aí sei, novo, professor... Aí, só que eu não entendia se era professor ou era senhor. Aí, se fosse professor, beleza, mas se fosse senhor, eu tava me sentindo meio que ofendido, sabe assim? Eu sei que eu olhei assim, aí a pessoa... Aí depois eu vi que era uma menina, uma moça falando comigo lá. Tá lembrado de mim, não? Fui sua aluna, tal. Não, eu sou sua aluna, fiz um curso seu, enfim. Aí, tipo, a gente hoje tá indo nos lugares e as pessoas, né, conhecem a gente, sabem quem a gente é e às vezes a gente não... Então a gente também tem que se policiar muito nisso, né? Nas nossas atitudes, tudo que a gente está fazendo, em todo lugar que a gente faz, né? O comportamento. Porque É muito sério. todo lugar tem câmera também, né? E assim, eu acredito muito que todo mundo, de certa forma, é algum influenciador. Se você não faz nada, absolutamente nada, você não posta nada na rede social, você está influenciando aquele seu vizinho também não postar.
você acaba influenciando as pessoas. Você tem uma faixa etária ali, sei lá, de 50 a mais, de dentistas que são extremamente bem capacitados, mas a grande maioria deles não se sente bem postando. Um acaba influenciando o outro a não postar, quando não o faz. Exatamente. Quando um faz, Sim. querendo ou não, querendo você, acreditando ou não, o outro vai começar, mas olha, ele se formou comigo da minha época, ele sabe o que eu sei, ele faz o que eu faço, e tá colocando a cara. Aí alguns vão falar assim, tá fazendo isso porque tá precisando, porque é um tabu, sim, eu já escutei várias vezes de colegas, só quem usa a rede social é quem tá precisando, quem tá necessitado. É por isso que fica se mostrando lá. Ou vai dizer assim, por que eu não faço também? Por que eu não posso fazer também? Então, eu li alguns dados, né? A gente adora escutar podcast. A gente fez o podcast porque nós somos ouvintes assíduos de podcasts, de maneira geral. E eu escuto inclusive é de odontologia também, são dos poucos do Brasil de odontologia, que chama Alma de Dentista, né? Bem legal, traz uns insights bem legais também. E eles falaram lá que 20% dos dentistas do mundo estão aqui no Brasil. Então a gente tem uma quantidade de dentistas gigantesca. Só que cerca de 60% dos dentistas, depois do 5º ano de formado, desistem da profissão. E uma das bases, um dos motivos desse podcast é levar a informação aos dentistas para que ninguém precise desistir da profissão. Para que ninguém tenha medo ou fobia ou receio de se mostrar na rede social, porque isso pode ser encarado de forma negativa pelos seus parceiros, ele pode até ser processado, sei lá, se ele não usar as palavras corretas, mas não por isso ele desiste da profissão. A gente tenta influenciar de forma positiva a nossa audiência. Claro que a gente também tem pessoas que não são dentistas nos escutando, isso também nos alegra muito, porque é uma influência boa, né, como o Nanda falou, mas um dos principais motivos que a gente está aqui hoje é, de fato, influenciar positivamente as pessoas. Eu acho que vocês, como vocês falaram, vocês não têm essa meta, mas influenciam. São um casal de sucesso, um casal que tem um volume bom de pacientes, um volume bom de alunos, abre turma, se esgota, tem a agenda fechada por ano todo. Isso influencia, sim, as pessoas que veem em vocês uma meta de sucesso de vida. Eu acho que isso é um papel importante. Isso, sem dúvida, é resultado da verdade, né? A gente teve outro casal que a gente tocou nesse assunto, que não adianta estar só por estar, né? Só para ficar mostrando o que não é verdade, porque o que é verdade, o que não é verdade, não vai se sustentar. Exatamente. Então, o sucesso que acontece, ele acontece porque o que você mostra é de qualidade e é verdadeiro, é real. Aquilo é o que acontece no dia a dia no consultório. Sim. Então, é por isso que quem vê, sente a verdade e sabe que aquilo... que a qualidade existe e que é um trabalho sério, né? Porque também aparecer só com meme, só com dancinha, só com conteúdo que não é verdadeiro, com paciente que não é seu, né? Usar imagens de outros profissionais, que infelizmente a gente soube, né? De coisas que acontecem assim. Até de outros casos. De casos que nem são seus. Então, isso não se sustenta a longo prazo. Você precisa, você pode se inspirar em outras pessoas, mas nunca copiar e mostrar o seu dia a dia, porque se você trabalha direito, no real, no virtual, o resultado vem também. E para a gente até passar a nossa pauta aqui, que eu acho que a gente abordou bem já esse tema sobre a importância de se posicionar, de branding, de imagem. Vocês falaram, Nanda e Lara, aqui sobre prioridades. E eu acho que é, de fato, o primeiro passo para quem quer começar nas redes sociais é priorizar. Sim. Eu escutei uma vez uma pessoa me falar um negócio que eu achei muito importante, muito interessante. Eu sei as suas prioridades se você me disser como foi a sua semana passada. O que você fez semana passada? Eu fiz isso. E nenhum dos dias você foi para academia, não é sua prioridade ir para academia. E nenhum dos dias você leu um livro, não é sua prioridade ler um livro. Sim. E nenhum dos dias você usou aquele horário para fazer alguma postagem na rede social para estudar, não é sua prioridade estudar. Então, prioridade vem de constância, né? Vem de disciplina e vem de você saber o que você quer. E sabendo o que a gente quer, sabendo que a harmonização orofacial
é a área de vocês, né? Assim, claro, a Celina também é reabilitador, também faz casos de lente de contato, reabilitação oral de maneira geral, mas eu acho que hoje a maioria dos cursos são muito para harmonização, né, Celina? Isso, E entrando nessa área que é uma área que está tão na moda hoje, né? A gente trouxe aqui a doutora Cecília que falou de odontogeriatria. A gente falou assim, como é que você escolheu uma área que não é da moda, né? Que está no outro lado. Se você vai num congresso hoje, tem harmonização orofacial e o resto. Mas a grande parte, odontologia digital também, mas a grande parte de um congresso é a harmonização orofacial. Como foi para você, Celina, porque eu acho que você começou até antes que Nanda, essa ideia, vou entrar na harmonização, é uma área que tem futuro, que eu acho que eu posso ser um excelente profissional e dar aula disso. A harmonização ela entrou na minha vida há mais de... foi mais ou menos 2011, 2012, mais de 10 anos. Quando nem se falava que o nome era harmonização orofacial. Minha orientadora do doutorado, ela trabalhava, né, com dor orofacial, e aí a gente sabia que tinha uma vertente da toxina botulínica para tratar dor muscular. Então, o meu primeiro interesse na toxina botulínica foi para tratar dor muscular, né, dor orofacial, dor relacionada à atividade do bruxismo, enfim. E também para finalizar melhor os meus casos de reabilitação oral, porque naquela época era proibido você tratar ruga do terço superior da face. Então, o dentista podia usar a toxina para aplicar ali no masseter, para tratar uma dor muscular, para tratar um sorriso gengival, né, e praticamente ia ser isso que a gente podia fazer. Então, entrou na minha vida dessa forma, para finalizar melhor os meus casos de reabilitação. Mas aí eu digo que a harmonização orofacial é um caminho sem volta, né? Então, assim, a gente vai aprendendo uma coisa e aí com o tempo foi tendo a regulamentação, né? E aí todo dia surge uma novidade, né? E a gente foi acompanhando o mercado. Quando nós pensamos no Instituto... em 2020, 2019, ali, 2019, né? quando eu comecei a estruturar o Instituto, porque 2019 foi o ano que a gente construiu o Instituto e que pensou em todas as bases dele, em como ele seria. Então, durante esse processo de criação, eu tive muito claro, Gustavo, na minha mente que nós seríamos uma escola referência em harmonização orofacial. Por quê? Porque eu via a harmonização orofacial como um mercado em expansão. É um mercado que atinge várias áreas da saúde. Então, eu posso ter profissionais de diversas... Meu mercado, meu público consumidor é super amplo. Estética sempre vai estar em evidência. O Brasil é um dos maiores mercados mundiais, né, de consumo de estética. A gente tem, em primeiro lugar, né, os primeiros lugares são Coreia do Sul, Estados Unidos, Brasil, estão ali entre os primeiros. Então, assim, eu via o nicho. E por que especializar em harmonização orofacial? Porque eu não tinha dinheiro, né, estrutura financeira suficiente para bater de frente com grandes escolas de odontologia que já estavam estabelecidas no nosso mercado ou que viriam a se estabelecer. Então, eu não queria bater de frente com elas, porque nelas você encontra de tudo, de vários cursos. Então, quando você pensar em harmonização orofacial, quem é referência, quem só faz isso muito bem, é lá no Instituto Acelino Farias. Se lá não tiver vaga, eu vou para outro lugar. Se eu não puder pagar lá, eu vou para outro lugar. É assim que eu queria que a pessoa interessada no nosso curso pensasse. Então, em primeiro lugar, onde é que faz a harmonização? É lá. Lá só tem isso. Se lá só faz isso, é porque eles devem fazer muito bem. E aí conseguiram, né? Estão aí agora Acho bombando que a indo gente pra segunda sede, né? Acho que a gente tá no caminho certo, né? Acho que a gente tá no caminho certo. Tá, e quem pensa, né? Quem tem esse interesse em fazer harmonização, por onde começar, como começar? Existem cursos hoje de imersão, de especialização, mas também existem cursos curtos, né? Eu acho que eles são cursos que às vezes são até perigosos, às vezes, né? Com 2 dias é muito difícil você aprender e já sair fazendo de tudo. Então você tem que ter cuidado para, de fato, naquele curso ali, fazer o que você de fato tem domínio para fazer, porque é uma especialização com muitos detalhes, né? Gustavo, adorei a sua pergunta, porque isso vem também de encontro com a nossa proposta do Instituto. Porque quando a gente começou os nossos cursos,
a maioria dos cursos de harmonização orofacial no Brasil eram cursos de imersão, de 2 ou 3 dias, onde o curso, a proposta do curso seria o quê? Ensinar teoria e prática de botox em preenchimento em 2 ou 3 dias. Era o que você encontrava em todos os cantos do Brasil, inclusive em Natal. E eu sempre fui contra isso, eu não acreditava nisso, porque você não tem como ensinar ninguém a fazer bem feito em 2, 3 dias tudo isso. Então, e eu sou um cara que eu gosto muito de estudar. Fernando já falou aqui que eu adoro ler. Então, assim, eu sou um cara muito metódico, muito criterioso. Eu falo assim, que quanto mais eu estudo, parece que mais medo eu tenho de fazer certas coisas. Porque eu vou entendendo todos os problemas que tem. Eu fico vendo pessoas na internet fazendo determinadas coisas, eu falo, cara, essa pessoa ela nunca pegou num livro. Não tem Porque se noção ela do que tá tivesse fazendo. estudado o que ela está fazendo, ela não estaria fazendo desse jeito. Ela não tem noção do perigo. Então, assim, a nossa proposta foi o quê, Gustavo? Não vai ter curso de 2, 3 dias para quem quer começar. Não dessa forma aí. O nosso curso vai ser o quê? O curso começou com 4 meses. E aí, claro, qual era a minha dúvida, minha angústia naquele momento? Será que vão comprar a minha ideia? Porque as pessoas querem ser o quê? Imediatistas. Mas aí, a gente para pensar, eu parava para pensar e fala, não, é claro que existem pessoas no mundo que pensam igual a mim, que querem uma formação sólida, que estão preocupadas em estudar. Então, eu vou encontrar essas pessoas vão me encontrar, eu vou encontrar essas pessoas. Então, o curso ele começou com 4 meses, depois aumentou para 6 meses, e hoje a residência é um curso de 8 meses. Então, ela vai, né, contra aquela formação rápida. É um curso modular, mensal, para a gente poder entregar uma formação muito mais sólida para o nosso aluno, que é nisso que a gente acredita. Até porque eu acho que o curso de imersão ele é muito mais compatível com um aprimoramento Sim. do que você já faz Exatamente. do que você aprender do Isso. zero uma área nova. É. Curso de imersão é para pessoas que já têm experiência e estão querendo aprimorar, já tem uma certa experiência clínica, né? Mas para começar realmente é bom você pegar um curso mais longo. Esses dias um aluno nosso muito querido, um cara experiente, já formado, com especialização nas costas, ele terminou, estava assim lá no nosso curso, né, perto de concluir o nosso curso, dizendo, Celino, assim, eu estou me sentindo um menino, porque tudo é novo. Né? É tudo novo. Então, assim, quem estuda vê que aquilo ali tudo é novo, que não é harmonização, não é brincadeira. É uma outra faculdade que você está fazendo ali. Sabe? O dentista, ele adora falar o quê? Que é o mais preparado para trabalhar com harmonização orofacial. Por quê? Qual é o argumento que ele diz? Porque passa 5 anos estudando o quê? Cabeça e pescoço, não é isso? É verdade? Não. Não é. Não é. Então, assim, é tudo muito novo. Isso é interessante, até eu vou até relatar a minha história, porque, como eu falei aqui no começo, eu fiz o curso de acelino de toxina em 2016, mas eu particularmente passei por esse preconceito de dizer assim, não, dentista não é para fazer, eu senti como se eu tivesse, apesar de ter feito o curso, como se eu estivesse fazendo algo errado. Não, a dentista não é para ser harmonizador. Mas essa barreira foi quebrada, né? Hoje a gente vê, né? Tanto é que a harmonização ganhou aí a odontologia do jeito que ganhou e hoje existem pessoas como Fernanda e a Celino fazendo realmente um trabalho sério. Mas a gente ainda vê esses cursos rápidos, eu acredito que vocês ainda devem ter contato com alunos que chegam e no segundo dia já está querendo preencher lábio, fazer fio e tal. E aí é por isso que a gente ainda tem, apesar da harmonização ter crescido muito, a gente ainda vê coisas feias na harmonização. A gente vê ainda abusos de profissionais que fazem coisas que a gente... que eu acredito que não seja bonito, né? Que tem aqueles abusos, aquele bocão, o excesso. E como é que vocês lidam com isso, com os alunos de vocês? Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês veem esse futuro da harmonização que já cresceu tanto, né? Que saiu lá de 2016, onde ainda era um tabu trabalhar com harmonização. Deu um boom, que agora todo mundo acha que qualquer pessoa pode trabalhar com harmonização. E vocês sabem, a gente sabe, que não é assim. Então, a gente deixa claro para o nosso aluno desde sempre, né, que a harmonização é um equilíbrio. E para fazer a harmonização, não é simplesmente injetar. Injetar é o mais fácil. Injetar, eu digo até para sua filha mais nova, se eu ensinar ela a injetar, ela vai saber fazer uma injeção. Mas é toda uma análise facial, é tudo que está por trás, é uma anamnese bem feita, é eu entender sobre visagismo, o que é que meu paciente quer transmitir, é eu conhecer o meu paciente, né? E eu falo isso para os meus alunos, eu disse, olha, o meu paciente, o perfil do meu paciente são pessoas que vão estar dentro do meu consultório, mas são pessoas que não vão querer que ninguém saiba nem que ela fez botox.
Né? A harmonização de verdade, Gustavo, é você estar bem, né, aos seus 60 anos e as pessoas acharem que você tem 50, 40. Você está envelhecendo bem. Envelhecer é fisiológico. Né? Só não vai envelhecer quem estiver morto. Quem estiver vivo vai envelhecer. Mas é você envelhecer bem, tá? Ah, mas eu quero ficar artificial. Isso aí já vai estar fugindo da sua proporção. É como eu levar para a parte dentária. No dente, ele tem uma proporção correta. Se eu fugir daquilo, se eu invadir aquele espaço biológico, vai ficar estranho. Vai ficar parecendo aquela que vem na lancheirinha, né? Aquela dentadura de lancheirinha, aquele chicletinho. Então, vai ficar desagradável aos olhos. E aí tem um preconceito da harmonização das pessoas que têm medo de fazer um simples botox e de ficar deformadas pelos que vêm na internet, de ser motivo de chacota pelos colegas. Não, eu não vou fazer porque eu vou ficar deformado. E não é isso. Quando as pessoas entendem que saúde é bem-estar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar, não é ausência de doença. Que quando ela está se cuidando, aquilo ali, a saúde mental dela está ficando bem, quando ela encontra alguém, aquilo ali vai mudar a vida dela, vai mudar a forma de se vestir, vai mudar o relacionamento com o parceiro. Eu digo que a libido vai aumentar, vai melhorar quem está ao seu redor, no trabalho, na família, tudo melhora, porque você está bem. Mas tudo que está ali de desarmonia em excesso, eu não costumo dizer que aquilo ali é harmonização. Aquilo ali é procedimento estético, deformação, e eu não faço, tá? Eu já recebi paciente antiga de mandar foto e dizer, Nanda, eu quero o meu lábio assim. Eu vou dizer, mas eu não vou fazer o seu lábio assim. Porque eu sei que vai estar em desproporção. E quando perguntarem na rua, quem fez foi doutora Nanda. Vixe, não vou para ela não, porque eu vou ficar assim. Então, eu também tenho esse cuidado e eu não faço o que está passando do limite. E eu aconselho o meu aluno também a não fazer. Mas, claro, você pode fazer o que você quiser e vai ter público para isso. E não é errado isso, mas essa é a minha filosofia de trabalho e minha forma de pensar. Muito bacana. A gente tem até uma história engraçada, né? Nem imaginei que eu ia fazer isso aqui, mas eu acho que a gente deve fazer, porque foi muito engraçado. A gente tem 2 filhas, né? Uma de 11 anos, uma de 9. E a de 9 anos falou assim, mamãe, a harmonização é aquele negócio que deixa as pessoas assim, é? Aí ela pegou os dedos, ó, e apertou os lábios, né? E falou, mãe, é aquilo. Olha só, uma criança de 9 anos, Sim. qual a imagem que ela tem da palavra harmonização. Imagina o quanto ela já viu aí no Instagram, no TikTok, sei lá o quê. Fiquei preocupada depois. Pois é, então assim, da mesma maneira que as lentes de contato, as facetas, Sim. é muito comum, chegar no consultório, o paciente fala assim, ah, doutor, não quero aqueles dentes brancos, né? Ou eu quero aqueles dentes brancos, eu não quero que desgaste muito meu dente. Então existem diversos mitos, né? Sim. Eu acho que seu exemplo foi muito pertinente, Nanda, comparar a questão da lente, que também é uma área que com excesso Sim. fica horrível. A gente que é dentista, que trabalha com isso, a gente não gosta daquele dente branco demais, aquele dente grande demais. Todos iguais. Todos iguais, parecendo um piano. A gente gosta de naturalidade. A gente gosta de aperfeiçoar o que é belo. Quanto menos visível for, melhor. Claro que alguns pacientes desejam aquele dente branco, têm um sonho, e aí às vezes a gente faz para agradar e tal, mas de verdade não era o que eu gostaria de fazer sempre. Sim. Quanto mais natural, eu acho que para vocês, pelo que vocês falaram, na harmonização também, vocês veem por esse lado, melhor. Quando você estava falando de harmonização, né, que tudo era novo, eu não consegui deixar de lembrar também quando eu comecei na odontologia digital. Né? 2012, 2011, um scanner. Eu falei, meu Deus, um scanner. E nem era novidade, porque scanner já existia há muito tempo, mas quando eu tive meus primeiros contatos, aí 2015, veio uma fresadora ao vivo, caramba, olha só isso. E em 2017 eu tive scanner no consultório, comecei a mexer em software, mexer num software que você fazia em 3D aquele dente, fazia um enceramento diagnóstico, que na época eu fazia gota a gota. Eu tenho até hoje a maquinazinha lá, o que derrete a cera. Gotejador? O gotejador. Tenho até hoje, vou guardar quase que de relíquia isso. Sim. Né? Porque eu fazia os meus enceramentos. Depois, a coisa foi evoluindo. A gente tinha um software para fazer isso. E hoje a gente faz muito mais rápido. E foi essa impressão que eu tive. É como se eu tivesse aberto uma janela e ali eu nunca tivesse visto nada. Então é muito legal. Desafiador também, mas muito bacana esse momento do novo, né? Mas
para que a gente aborde o máximo de temas possíveis dentro da harmonização, um tema eu acho que é muito relevante a gente falar aqui, vocês darem a opinião de vocês. Né? Eu recebi essa semana um paciente que estava com PMMA. Ele tinha PMMA no rosto. E não estava gostando do resultado. Ela é uma paciente que estava com o rosto deformado. Né? E aí, eu até chamei meu cirurgião na época, no dia, né? Porque de fato a harmonização não é a área que eu domino. E eu perguntei como é que a gente trabalha com isso e tal, como é que a gente faz, como é que remove. Ele fez, então. A palavra dele foi, então. Dá para remover? Dá. Mas a gente tem que pesar. Como é que vocês veem hoje o PMMA na harmonização orofacial? Vocês usam? Vocês já me disseram aqui nos bastidores que é permitido usar. Não é nenhum crime. No Brasil ele é liberado. Ele não é proibido, não. Nos Estados Unidos ele é proibido. Né? Para a harmonização orofacial ele é proibido. Aqui no Brasil ele ainda é liberado. E aí o grande problema é a remoção, que a remoção dele, se for necessária, é cirúrgica. E se você tem PMMA, a nossa filosofia de trabalho, né, e a mais aceita no mundo todo, é que onde tem PMMA não se deve colocar ácido hialurônico ou outros, né, produtos de harmonização orofacial. Exatamente. E nós não utilizamos PMMA injetável, né? Eu sou a favor do PMMA em placa para cirurgias ortognáticas, porque se der algum problema tem como retirar, mas o injetável eu não sou a favor por ele ser muito inflamatório e por ele ser permanente. Então, minha face ela não é permanente. Como é que eu vou colocar um produto? E se eu tiver uma intercorrência? Se eu tiver uma compressão ali vascular, né? Uma injeção intravascular, o que vai acontecer se eu não tenho nada para fazer essa reversibilidade? Se o paciente não gostar, né? Então, tudo isso deve ser pesado. Eu não gosto de utilizá-lo por esses motivos, por ele ser permanente, por ele não ser reversível e por nossa face estar em mudança, né? E porque ele fica muito limitado. Hoje em dia, é muito triste, porque o paciente que tem PMMA, a maioria dos outros profissionais, eles não gostam de colocar a mão. Porque como é um produto muito inflamatório, se eu colocar um bioestimulador, se eu colocar um ácido hialurônico, por exemplo, pode haver uma necrose tecidual e a culpa sempre é do último que mexe. E o injetável, até para ele remover cirurgicamente, é difícil. Né? É difícil. E a face é algo muito delicado. A nossa face não tem uma roupa para ser escondida, como uma cicatriz da mama, da barriga, se não der certo. Eu não tenho como esconder a cicatriz da face. Talvez vocês lembrem daquela Andressa Urach, que ela tinha PMMA nos glúteos. E ela escondeu, ela quis aumentar o tamanho dos glúteos, né? Ela era Miss Bumbum na época, e ela quis aumentar o tamanho dos glúteos, ela já tinha PMMA, então ela escondeu do profissional que tinha PMMA. E aí o cara foi lá, como ela não disse que tinha, ele foi lá e injetou um outro produto, na época chamado de hidrogel. E aí ele injetou esse hidrogel aonde estava o PMMA. E aí aconteceu o quê? Desencadeou todo o processo, né? A reação que ela teve com uma infecção que foi generalizada, desceu para as pernas dela, enfim, e quase que ela morre, justamente por causa que esse produto ele fica encapsulado, o PMMA. Então, quando você mexe nele, ele se espalha. E aí tem um alto risco de causar uma infecção. E aí, isso que aconteceu com a sua paciente, né, que você recebeu no seu consultório, é muito comum em pacientes que têm PMMA, depois de anos, terem essa queixa. Porque como o PMMA ele não reabsorve, ele é um produto inerte, né, ele fica lá quietinho, tudo ao redor do PMMA vai envelhecer. A flacidez da pele vai aumentar, o osso vai reabsorver, a gordura vai reabsorver e ele vai ficar lá. Então ele não vai ficar igual, tridimensionalmente falando, como era 10, 15 anos atrás. Há 10, 15 anos atrás ele combinava com aquela face. 20 anos depois ele pode não combinar mais. E tem a questão do preço também, né? O PMMA, ele custa, digamos que um ml de PMMA custe R$25 e um ml de ácido hialurônico custe 300. Mais de 10 vezes, né? Então, isso é um fator muito preocupante também, porque tem profissionais que mentem, né? Que enganam o paciente dizendo que colocaram ácido hialurônico, quando na verdade colocaram PMMA. A gente teve um caso ano passado, há 1 ano, 2 anos atrás, de uma dentista no Rio de Janeiro, em Campos de Goytacazes. Ela foi presa por várias pacientes que denunciaram ela, que ela dizia que colocava ácido hialurônico e na verdade era PMMA.
Então, gente, a harmonização ela é uma ciência, né? Ela não é para amadores. Então, existe muito estudo, existe muita ciência, existe muita seriedade nessa especialização tão linda. Então, quando você procurar fazer, você que é nosso ouvinte que não é dentista, ou se você é dentista, estude. Quem não é dentista, que estude sobre o profissional que você vai procurar para fazer. Procure profissionais renomados. Procure indicações desses profissionais para saber se ele é realmente um profissional sério, que estudou, que se especializou. Então, com a harmonização não se brinca, com o rosto não se brinca, né? E assim, a gente hoje, infelizmente, estamos encerrando. A conversa passou num piscar de olhos, pelo menos para a gente aqui, voou. Sim. Né? A gente não abordou todas as perguntas que a gente queria Temos fazer. Temos que ter parte 2. A parte 3, parte né? 3. A gente queria ainda conversar muito mais aí que com o Nanda e a Sarina. A gente tem muita coisa bacana para conversar com eles, mas o nosso tempo esgotou. Eu queria agradecer, assim, sem palavras, para agradecer a presença de Asseline e Fernanda aqui. Vocês que não sabem, esse episódio já foi gravado outra vez. A gente teve um problema técnico que está repetindo a gravação. Essa segunda gravação eu acho que ficou melhor ainda do que a primeira. Então, valorizem. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar recebendo eles mais uma vez aqui, sabendo que não deu certo e voltando aqui, dedicando aqui seu tempo a participar do L-Dentalcast. A gente está muito feliz, não é, amor? É isso. Obrigado, imensamente agradecido pela participação dupla aqui de vocês, né? A gente agradece toda a atenção, todo o carinho, essa dedicação de vocês em passar toda a história dos perrengues, que no início era só vocês que limpavam a sala, que trocavam, que organizavam. Para quem acha que são só flores, né? É só glamour, que a né? vida é só glamour. Não é, né? Todo mundo de sucesso teve o seu momento de perrengue. A nossa primeira clínica era uma tapaué no chão, assim, com uma série de limitações, mas a gente foi crescendo, foi construindo. Graças a Deus a gente também tem feito, acho que, uma bela história. E muito obrigado, de verdade. Para quem quer encontrar vocês nas redes sociais, não conhecem vocês e querem conversar com vocês, querem saber dos cursos de vocês, falem aí, por favor, das redes sociais e os agradecimentos finais, por favor. Nós que agradecemos, né, o convite de vocês. A gente se sente muito honrado, né, de estar aqui participando desse projeto de vocês. Deseja, né, toda a felicidade, né, ao casal, todo sucesso ao casal nesse projeto e em tantos outros, né, que ainda estão por vir, que estão acontecendo paralelamente. E para quem quiser nos encontrar, a forma mais fácil é lá no Instagram, Arcelino Farias. Muito obrigada. Amei estar aqui. Por favor, nos chamem para parte 3. Né? E o meu Instagram é Dantas_Nanda. Adorei estar aqui. Tá? Virei fã de vocês também. É muito legal essa troca de conhecimento, de energia. E como Lara falou, valorizem, que eles estão aqui saindo da zona de conforto deles para trazer mais conhecimento, mais informações para vocês. Para quem chegou aqui através de Nanda e a Celine não me conhece, meu Instagram é LaraGuiarM. Entra lá, toda semana tem episódio novo do Dentalcast. Para quem também não me conhece, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Um forte abraço, você que ficou até agora. Curta, compartilha, manda um foguetinho aí para quem pode pegar vários insights desse podcast. E que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.